Pessoal, bom dia a todos. Como eu disse para vocês, nessa aula 1, agora vamos para a parte 2 dela, né? Vou continuar o mesmo esquema, unidade, capítulo, tudo a mesma coisa, tá bom? Então agora nós vamos aqui trabalhar mais com duas definições importantes. Tem que estar claro para vocês, turma, a definição de oxidação, de redução. Tem que estar claro o potencial de oxidação, mede a capacidade, né? Oxidar, perder elétron, a redução em ganhar elétron. Sempre aquela semi-reaçãozinha que eu mostrei, se você não está lembrando, volta naquela aula, na parte 1, você tem que estar esperto com aquilo, tá? Agora, nessa parte 2, nós vamos aprender a calcular a diferença de potencial, que a gente chama de DDP, ou força eletromotriz, tá? Essa DDP, sempre que você for calcular, esse que a gente coloca aqui como ΔE, é sempre pegar o maior valor menos o menor valor. Ah lá. Maior ERED menos o menor ERED. Moisés, mas e se for de oxidação? O maior EOX menos o menor EOX. Então, o exercício vai te dar. Ele te deu as duas semi-reações de redução. É só pegar o maior menos o menor. Ah não, Moisés, as duas são de oxidação. É só pegar o maior menos o menor. Não tem como errar. Pega o maior valor menos o menor. Cuidado, desde que as duas estejam oxidando ou as duas estejam reduzindo. São potenciais de oxidação ou de redução. Ah, mas e se uma for de oxidação e a outra for de redução? O que eu faço? Aí nós temos aqui, olha lá. Maior EOX menos o menor EOX. Agora, ó, se uma já for de oxidação e a outra já for de redução, aí então você já soma as duas e acabou o assunto. Moisés, ele me deu uma semi-reação de oxidação. A outra é de redução. Ele quer que eu calcule o ΔE, a DDP. O que eu faço? É só pegar, somar os valores, nada mais do que isso. Vamos ver no exemplo? Fica muito fácil. Olha só, eu coloquei aqui, pode colocar os dois exemplos fazendo favor. Aí, tá bom. Repare, primeira coisa eu tenho que saber, essas semi-reações que for fornecida, elas são de oxidação ou de redução? É o EOX ou o ERED? Olhando aqui, os elétrons estão no reagente. Se os elétrons estão no reagente, com certeza é de redução. Tá? Ou se não, olha, de mais 1 para 0, de mais 2 para 0, diminuiu, reduziu. Então ele me deu os potenciais de redução. Se as duas são de redução, basta pegar a maior menos a menor, não é isso? Se fosse de oxidação também, maior menos o menor. Então olha lá, ó. Mostra pra gente aí, ó, ΔE, o maior ERED menos o menor ERED. Mais 0,80, que é o maior, menos, cuidado, jogo de sinal, menos o menos 0,44. Ah, então fica mais 0,80 mais 0,44, não é isso? E deu 1,24. Agora, Moisés, não, eu não fiz assim, eu quis montar a reação global, bonitinha, eu quis fazer pela equaçãozinha. Legal, o que você vai fazer? Para fazer pela equação, nunca esqueça. Primeiro, dá para calcular esse ΔE dessa forma? Dá, mas olha só o que você tem que fazer. Primeiro, tem que igualar o número de elétrons. E para poder igualar o número de elétrons, ou eu multiplico a de cima toda por 2, ou eu vou dividir a de baixo toda por 2. Como eu não gosto muito de fração, eu prefiro multiplicar. Então, vou multiplicar de cima por 2, com um detalhe importantíssimo. Potencial eletroquímico não multiplica, não divide. Esse valor é fixo. Aqui eu vou multiplicar esse número e vai continuar sendo 0,80. Não é igual ao ΔH, que você vai aprender futuramente na termoquímica. Aqui você não multiplica o potencial, hein? Por favor, olha lá. Vou multiplicar lá toda por 2. Multiplicando tudo por 2, aí ó, continuou 0,80. Para que eu fiz isso? Para poder igualar o número de elétrons. Mas, detalhe, nós multiplicamos a primeira, ou seja, eu estou mantendo a primeira. Por quê? Porque ela tem o maior potencial. Sempre mantenha a que tem o maior valor. A que tem o maior valor você vai manter, sempre. Então você mantém a que tem o maior valor e inverte a que tem o menor. Por quê? Porque uma tem que oxidar e a outra tem que reduzir, quando você for montar a equação global. Isso nós vamos aprender depois, nós vamos ver novamente isso na pilha, tá bom? Então olha o que eu fiz aqui com a do ferro. Ferro 0, ah lá, dando 2 mols de elétrons e se transformando em ferro 2+. Se você inverteu, inverte o valor, mais 0,44. Então de novo, você sempre vai manter a maior e inverter a menor e igualar o número de elétrons, beleza? Passa um traço, corta os elétrons e copia o que sobrou. Ah lá.
Copiando o que sobrou, você tem novamente o mais 1,24. Repara, o mesmo valor que tinha dado aqui, ó. E aí ficou provado para você que a prata, aqui ó, de mais 1 para 0 reduziu e o ferro oxidou. Entre a prata e o ferro, você vai ver que o ferro gosta mais de oxidar e a prata tende a reduzir. Tudo bem? Mas isso não interessa agora. O que me interessa é, quer montar a reação global? Mantém a que tem o maior valor e inverte a que tem o menor valor. Tudo bem? Se as duas estiverem reduzindo ou oxidando. Legal? Beleza. Aí, continuando, nós temos o eletrodo, também chamado metal de sacrifício. O que é isso? O nome já diz. Ele vai se sacrificar pelo outro. Quem pode ser um metal de sacrifício, um eletrodo de sacrifício? Qualquer metal que tenha um potencial de oxidação maior do que aquilo que ele vai proteger. Então, quando você vai proteger viadutos, pontes, né, embarcações, o pessoal usa muito o metal de sacrifício. O metal de sacrifício, ele protege o outro metal. Então, ele oxida no lugar do outro. E para isso, ele tem que ter um potencial de oxidação sempre maior que o do outro. Então, observe aqui, fazendo um favor, olha lá. É um metal que apresenta EOX, né, maior ou ERET menor, lógico. Se ele tem um potencial de oxidação maior, se ele gosta mais de oxidar, a redução dele vai ser a menor, não tenha dúvida, né? Quem tem maior de oxidação tem menor de redução, sempre. E aí você tem aqui então, lá, geralmente, por que a gente fala que utiliza-se o magnésio? Porque ele tem um alto potencial de oxidação. Ele oxida no lugar dos demais, né? Então, aqui no nosso exemplo, coloca aí pra gente, fazendo um favor, ó. Eu tenho ferro e tenho magnésio. Repara o seguinte. As duas semi-reações são de redução, porque os elétrons estão no reagente. Quem gosta mais de reduzir? Turma, pensa sempre assim, quem gosta mais daquilo é quem tem o maior valor daquilo. Então, ó, o menos 0,44 não é maior que o menos 2,37? Ele é maior. Então, se são potenciais de redução, eu sei que o ferro gosta mais de reduzir. Consequentemente, o magnésio vai gostar mais do que? De oxidar. Se você olhar desse jeito, olha lá, são potenciais de redução. Inverte ele. Olha no sentido contrário, para passar para a oxidação. Aqui vai ficar mais 0,44, aqui fica mais 2,37. Então fica provado que o potencial de oxidação do magnésio é maior que o do ferro. Portanto, o magnésio ele protege o ferro. Ele pode ser o metal de sacrifício do ferro. Está claro isso, pessoal? Tudo bem? Então, sempre, metal de sacrifício tem que ter um potencial de oxidação maior ou de redução menor do que aquilo que ele vai proteger, tá bom? Gente, essa foi a nossa primeira aula, dividimos em parte 1 e 2, espero que tenham entendido. Volta várias vezes, escuta bastante o que a gente falou e eu tenho certeza que nas próximas aulas as coisas também vão ficando mais claras para você, tá bom? Um abraço a todos, valeu, até a próxima. Tchau.